Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Olha, estamos aqui no nosso especial, contando os dias então para celebrarmos a ressurreição do nosso Messias. E hoje eu quero falar sobre vocês sobre alguns eventos que aconteceram nessa Semana Santa, quando Jesus entrou em Jerusalém. Começamos a falar então sobre quando ele entra em Jerusalém. Depois começamos a falar sobre ele entrar na casa de Marta, Maria e Lázaro, ali onde ele responde algumas coisas, para os seus discípulos, como a oferta de amor que as pessoas têm para fazer com Deus, que nós devemos deixá-las fazer. E aí Jesus então vem fazendo outros eventos. Mas antes de começarmos então a falar sobre esse evento dessa semana, eu quero convidar você que ainda não é inscrito do nosso canal. Nós estamos chegando a 500 inscritos e vai ser bênção do Senhor. É um canal de bênçãos, ele é voltado inteiramente para a palavra de Deus, para uma palavra que pode estar aí, você que está me assistindo agora pode estar precisando dessa palavra, e a minha esposa tem falado também a palavra de Deus, aconselhado ali dentro da palavra de Deus as pessoas, e tem sido bênçãos, pessoas têm mandado para nós que tem sido bênçãos. Então o Senhor é quem está ali molhando e dando o crescimento do canal. É isso que eu quero dizer para você, que este é um canal onde Deus está à frente de todos os vídeos que nós fizemos até agora. Então eu peço para você que você compartilhe esse vídeo, que você curta o vídeo, que você também se inscreva, comente no vídeo, Temos recebidos aí vários comentários, e glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Olha, que Deus abençoe sua vida e esteja sobre você agora, que Ele abra o seu entendimento para a palavra de Deus. Vamos lá para a palavra de Deus, meus irmãos? Meus irmãos, então eu estou aqui fazendo a leitura hoje, meditando na palavra em Lucas 22, do 7 ao 38, que é um dos eventos onde Jesus faz então ali, pede para os seus discípulos se preparar, o que nós chamamos, que nós conhecemos de Santa Ceia. Na realidade foi um último evento em que Jesus reuniu os seus discípulos e lhes deu alguns mandamentos para serem cumpridos, como o dividir do pão, comer o pão que é o pão que vai ser ali, que vai ser a representação do corpo de Cristo, e também tomar o cálice de vinho ou o suco de uva, que é a representação então do sangue do Cordeiro, meus irmãos. E Jesus, ele faz esse simbolismo para que nós então lembremos todas as vezes do Senhor Jesus, do feito dele, da semana que ocorreu diversos eventos até chegar na crucificação dele e depois da ressurreição também. E foi para a honra e glória do reino de Deus, foi para exaltar ainda mais e confirmar ainda mais quem era Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Então ele faz a Santa Ceia, ele pede para os seus discípulos irem até a cidade, e lá eles iriam encontrar um homem, dizendo que lá eles iriam ceiar. E aí o homem libera então ali aquele espaço para eles, preparam uma ceia. E chega um momento em que eu queria dizer para você essa palavra, quando está Lucas, capítulo de número 22, no versículo de número 31 em diante. Está escrito assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha, meus irmãos, por que será que o Senhor Jesus, então, ele anuncia para Pedro, que era esse Simão? Porque ele pega e dá esse start em Simão. Ele diz: olha, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar. Primeiro eu quero deixar claro uma coisa para você aqui. O diabo, quando a pessoa tem Jesus,
nela, o diabo tem que pedir autorização, ele precisa receber autorização, ele precisa receber então ali a liberação para ele poder agir na vida da pessoa. E como isso acontece hoje nas nossas vidas? Hoje nós chamamos isso de legalidade, que é quando nós mesmos damos legalidade ou uma autoridade devolvida para Satanás. É isso então o que acontece nos dias atuais, e é exatamente essa é a autorização que Satanás recebe hoje, porque Jesus hoje ele deu o nome dele, que é todo poderoso, toda autoridade que a gente precisa nessa terra para expulsar, paralisar toda a obra do inimigo, paralisar todas as armadilhas, os laços, tudo isso está contido no nome do Senhor Jesus. E aí então Jesus mostra para Pedro que Satanás, além de falar, pediu autorização para poder atacar Pedro, para poder tirar Pedro do caminho. E quantas pessoas Satanás não tem agido na vida, transformando aquela pessoa em uma marionete, um burro de carga, um cavalo. Me desculpe a palavra, mas é verdade, é real, né? O diabo ele tem feito atrocidades nas vidas das pessoas, pessoas aí sofrendo na vida, pessoas sofrendo na miséria, nos vícios, nas drogas, na ira, na cólera, na arrogância, no orgulho, pessoas aí que podem ter muito dinheiro em suas vidas, mas que por dentro ainda estão vazias. Exatamente isso, meus irmãos, porque o diabo já está agindo na vida daquela pessoa e a pessoa está dentro de uma jaula confortável, às vezes uma jaula que tem tudo que a pessoa precisa e a porta ainda está aberta. Mas a palavra de Deus diz para nós que há um dia em que chegará o momento em que essa porta será trancada e a pessoa vai desejar sair e não vai conseguir. Mas hoje Deus está falando para você o que? Olha, meus irmãos, o diabo está ao seu derredor, cirandando como um leão e bramando também, buscando a quem ele possa tragar, como está escrito lá nos livros, né, dos apóstolos de Jesus. E olha, meus queridos, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque essa é uma ação maligna de Satanás, astuta, é uma cilada perigosa para o crente. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque se ele cair, o diabo vai fazer atrocidades na vida dele. Então você aí que está buscando Jesus, pautar uma vida na palavra de Deus, como Pedro estava buscando ainda. Pedro não estava pronto, como Jesus provou aqui nesse capítulo, que ele ainda não estava pronto, mas ele já estava buscando. E aí Jesus estava simplesmente alertando Pedro que havia uma intenção maligna de Satanás para derrubá-lo e tirá-lo da presença de Jesus. Olha que interessante, Jesus nesse capítulo também anuncia para Judas que Judas seria o traidor. Olha, deixa eu te perguntar, se o diabo pediu autorização para agir na vida de Pedro, o diabo não pediu autorização também para agir na vida de Judas? Essa é uma pergunta que eu tenho para você. A diferença está em nossas ações e atitudes, está voltada para o coração, a intenção do seu coração. Judas estava com a intenção de trair a Jesus. Ele já não estava crendo na palavra de Jesus, ele já estava desconfiando. Judas já estava vendo os milagres e estava desconfiando dos milagres. Judas já estava com o coração já voltado para trevas. Por quê? Porque os olhos de Judas já estavam sendo maus, como nós falamos aqui no último vídeo, né? No vídeo do sexto dia, que é onde você está colocando Jesus, a posição de Jesus. E veja bem, aqueles que já estão voltados com o coração para as trevas não estão buscando pautar a vida na palavra de Deus, diferente de Pedro, que Jesus disse algo para Pedro
principalmente que ele vá em algum lugar, e Pedro diz: diga onde tu vais, Senhor, que eu irei contigo. E olha só na continuação dos nossos versículos. Então Jesus disse assim, e ele disse, Senhor, Pedro disse, me perdoe, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha isso, o que Pedro então já estava querendo fazer. Pedro, ainda que não estava pronto, ele ainda queria seguir Jesus. Mas olha o que Jesus diz para ele então. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Eu quero parar por aqui agora, eu não vou ler mais aqui a Bíblia, você faça a sua meditação em Lucas 22 depois, e aí você vai ver esse evento maravilhoso, esses ensinamentos que Jesus está colocando. Pedro, ele estava com o coração inclinado para a palavra de Deus, mas ele ainda não estava pronto. Jesus estava mostrando para Pedro, Pedro, ainda no auge da tua arrogância, que você está dizendo que está pronto, você ainda é imaturo na fé. Você ainda é imaturo nessa sua fé. Mas Jesus era Deus na terra. Jesus era Ele, o Espírito Santo, e Deus, eles eram um só. Jesus era o Deus vivo que desceu dos céus. É um mistério, meus irmãos. É a teoria do mistério da Trindade, né? Então Jesus desceu dos céus, despiu de toda a tua glória e andou entre os homens. Jesus conhecia a intenção do coração. Jesus não estava dizendo assim, Pedro, você vai me abandonar, mas ele disse, você irá me negar por falta de maturidade na fé. Você está dizendo que quer vir comigo, mas você ainda não está pronto para vir comigo. Havia uma grande diferença entre Pedro e Judas. Judas já não queria mais inclinar o seu coração, não voltava mais o seu coração para o que Jesus estava fazendo, Pedro ainda fazia. E Pedro ainda disse a Jesus, eu vou contigo até a morte. Mas Jesus sabia que Pedro não estava pronto por conhecer a intenção do coração de Pedro. E olha, quantas pessoas não têm também aí achado que estão abandonando a Jesus, mas simplesmente ainda estão imaturos na fé. Só estão precisando amadurecer a fé. E olha só, Jesus, ele permite Pedro passar pela negação para que ele pudesse então crescer. Você pode ler os evangelhos, você vai conhecer um Pedro antes de Pentecostes e depois você vai conhecer outro Pedro depois de Pentecostes. E olha, meus irmãos, é exatamente isso que faltava e às vezes falta na vida das pessoas que aí estão querendo buscar algo diferente. É tomar uma decisão e mergulhar no processo da maturidade espiritual e dizer sim, eu vou e vou e vou. Mas Jesus conhece a intenção dos corações. Precisamos, em nossas ações, atitudes, na nossa querência, passar pelo processo de maturidade. Passar pelo processo da fé e mais alguma coisa. Fé e graça, fé e misericórdia, fé e maturidade, fé e mais alguma coisa. Graça do Senhor. Olha, meus irmãos, isso que eu aqui fico me pensando, né? Pessoas que falam de Deus, pessoas que estão ali, às vezes dentro da igreja, mas aí quando vem uma prova, sai da presença do Senhor, sai da igreja, né? Ou quando não entra na igreja, vendo pessoas ao invés de ir em uma igreja para Jesus. Foi exatamente isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Olha, Pedro, indiretamente Jesus estava dizendo, eu vou passar por uma grande prova, você está pronto para ver aquilo e assumir a sua posição comigo? Pois depois nós vamos comentar ali sobre a caminhada de Jesus até o Sinédrio e você vai reparar o que Pedro olha com os seus olhos e se assusta, fica com medo. Então significa que Pedro queria salvar a Jesus, tirar ele dali, porém quando ele vê aquela cena,
ele teme, ele fica com medo e recua. Quantas pessoas não têm feito isso? Recuado ao invés de prosseguirem, agarrar na mão de Jesus e continuar firme na palavra de Deus. Talvez entrar de cabeça na obra, assumir uma responsabilidade, virar um obreiro, um pastor, ou um evangelista, né? Alguém que faz a obra de Deus, alguém que ajuda a construir um ministério e não destruir um ministério. E isso tudo nós fazemos como maturos na fé, com maturidade na fé e também sempre olhando para Jesus. Era exatamente isso que Jesus dizia para Pedro: se você continuar olhando para mim, você vai amadurecer. Vai chegar o dia em que você será um grande servo de Deus. Mas por enquanto, Pedro, você ainda está pequeno na fé. Por mais que você está aí arrogante dizendo: eu sou bom, eu sou aquele que te protejo, você vai passar por uma prova e essa prova vai realmente mostrar para você quem você verdadeiramente é. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Coisas que ele não precisou fazer com Judas, pois ao anunciar que Judas o trairia, Judas deveria ter feito o quê? Judas deveria ter se arrependido, né? Não, Senhor, eu não farei isso, me perdoe se isso foi demonstrado. Judas não mostrou arrependimento, coisa que Pedro depois vai demonstrar com suas ações e atitudes. Amém, meus irmãos? E é isso, essa é a palavra. Precisamos nos fortalecer na fé. Muitas pessoas abandonando a Deus, deixando o ministério, porque ainda estão, ainda talvez nem tenham entrado no processo da maturidade da fé, né? E quando entrarem com a maturidade da fé, sim, vão voltar para o caminho de Jesus, vão se voltar e inclinar seus corações para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra então que eu tinha para os irmãos, compartilhar com vocês esse pensamento sobre a Páscoa. Esse é o 5º dia antes da crucificação de Jesus. Depois você vai receber aí o vídeo do 4º dia, do 3º e assim por diante até a ressurreição do nosso Rei. Amém, meus irmãos? Então fica aí o vídeo, um forte abraço para você, que Deus te abençoe grandemente e eu volto depois no próximo vídeo, tá? Deus te abençoe grandemente, Jesus continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos eternamente. Um forte abraço para você, meu irmão e minha irmã. Tchau, tchau!